Jamais varra sua casa nesses horários. Afasta a prosperidade e atrai miséria. Há um antigo ensinamento judaico que poucas pessoas conhecem. Um costume passado de geração em geração, envolto em mistério e sabedoria ancestral. Disse que jamais se deve varrer a casa em determinado horário do dia, pois esse simples ato, aparentemente inofensivo, pode estar espalhando a prosperidade para fora do lar, em vez de atraí-la. E antes de eu te explicar o que realmente significa esse ensinamento milenar, comenta aqui embaixo o seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa mensagem vai chegar, porque o que você vai descobrir hoje pode transformar a forma como você enxerga a energia dentro da sua própria casa. Você já percebeu como alguns lares parecem leves, acolhedores, e até os negócios das pessoas que vivem ali fluem naturalmente? Enquanto outros lugares parecem ter um peso invisível, onde o dinheiro escapa, os planos travam e as discussões nunca cessam. Os antigos mestres judeus acreditavam que a prosperidade é uma energia viva e que a forma como lidamos com o ambiente à nossa volta pode influenciar diretamente na presença ou ausência dessa energia. E é justamente aí que entra o ato de varrer a casa. Mas o segredo não está apenas no ato, e sim no momento, porque há um horário específico, um instante do dia em que, segundo a tradição, varrer o chão é o mesmo que varrer a bênção de dentro da casa para fora. Um gesto simbólico que para muitos passou despercebido, mas que carrega uma das lições mais profundas da Cabalá prática e do misticismo judaico. A energia segue a intenção, e o tempo certo é o canal por onde o divino se manifesta. Agora, imagine só, quantas vezes você pode ter feito isso sem saber, apenas repetindo um costume moderno, e talvez tenha sentido que, mesmo se esforçando, algo sempre parecia escapar da sua vida financeira. Pois bem, prepare-se. Nas próximas partes, você vai entender de onde veio essa crença, o significado espiritual por trás dela, e o que realmente acontece no mundo invisível quando alguém varre a casa no horário errado. Mas antes, não esqueça de comentar o seu nome e a cidade, porque a sabedoria que está prestes a ser revelada merece ser compartilhada com quem sente que há algo maior regendo tudo ao nosso redor. Nos ensinamentos antigos do povo judeu, o tempo não é apenas uma medida, ele é uma porta espiritual. Cada hora do dia carrega uma frequência energética diferente e, dependendo de como você age nesse momento, pode estar se alinhando com a abundância ou se afastando dela. Por isso, os sábios diziam que varrer a casa ao entardecer, especialmente entre o pôr do sol e o início da noite, era um dos maiores erros que alguém podia cometer dentro de um lar. Esse é o período em que, segundo o Zohar, as energias de transição entre luz e escuridão estão mais sensíveis. A casa, nesse instante, está espiritualmente aberta, e qualquer movimento feito sem consciência pode interferir na harmonia que sustenta o lar. Varrer, nesse horário, de acordo com a tradição judaica, é como varrer as bênçãos para fora, mandando embora aquilo que o universo enviou para você durante o dia. É o mesmo que dizer, sem perceber, eu não quero o que recebi, pode levar. E o mais curioso é que muitas pessoas fazem exatamente isso sem saber, varrem ao entardecer, porque é o único momento que têm, acreditando que estão apenas limpando a casa. Mas espiritualmente, elas estão limpando a energia da prosperidade que se acumulou ali. Um rabino antigo contava uma história sobre uma mulher chamada Miriam, que vivia em Jerusalém e reclamava que nunca sobrava dinheiro, mesmo trabalhando duro. Um dia, ao visitar sua casa, o rabino notou que ela tinha o hábito de varrer sempre ao final do dia, logo após o pôr do sol. Ele explicou o princípio espiritual por trás desse gesto e orientou-a a mudar o horário da limpeza para as manhãs. Miriam seguiu o conselho, e em poucas semanas ela começou a perceber mudanças sutis. Clientes que voltavam,
oportunidades inesperadas e uma leveza que nunca havia sentido antes em seu lar. Coincidência? Talvez. Mas para quem entende o poder do tempo sagrado, nada é acaso. Cada ato é uma semente plantada no campo espiritual. E varrer no momento errado é como arrancar a plantação antes da colheita. Então, se você quer prosperar, observe o horário em que faz suas tarefas domésticas. Porque o simples gesto de pegar uma vassoura pode sim determinar se você está abrindo as portas da abundância ou empurrando-as para longe. E o mais impressionante vem na próxima parte, quando eu vou te contar o motivo espiritual mais profundo desse costume e o que a energia da casa revela sobre quem vive nela. Pouca gente sabe, mas o ato de varrer a casa é tratado pelos antigos mestres judeus como um ritual energético, não apenas uma tarefa física. Na tradição mística judaica, especialmente na Kabbalah, que é a sabedoria mística e oculta judaica, cada movimento dentro do lar representa um fluxo espiritual. E quando alguém varre, está movendo forças sutis que influenciam diretamente a entrada ou a saída da abundância divina. Os rabinos ensinavam que, ao entardecer, o mundo espiritual entra em um momento de balança, onde as energias de luz e de julgamento estão em disputa. Por isso, varrer nessa hora pode significar espiritualmente que você está ajudando o julgamento a vencer a misericórdia, o que abre espaço para o caos financeiro, conflitos familiares e até doenças. Mas calma, não é uma maldição, é apenas uma lei energética. Assim como a gravidade funciona o tempo todo, quer você acredite ou não. Entender isso é o primeiro passo para transformar completamente a atmosfera da sua casa. Os sábios dizem, a casa é o espelho da alma de quem nela habita. Se há desordem espiritual, o dinheiro nunca permanece. E se você tem sentido que o dinheiro entra, mas sai rapidamente, talvez não seja apenas azar ou coincidência. Talvez o problema esteja em hábitos simples que você nunca questionou. Agora, se você quer entender por que os judeus são tão prósperos e o que eles fazem para atrair bênçãos, mesmo em tempos difíceis, assista ao vídeo que eu deixei fixado nos comentários. Nesse vídeo, eu revelo segredos antigos, guardados por milênios, sobre a verdadeira origem da prosperidade judaica e como qualquer pessoa, mesmo sem ser judia, pode aplicar esses princípios para transformar sua realidade financeira. Mas continue comigo aqui, porque nas próximas partes você vai entender como o ato de varrer pode estar ligado ao movimento das bênçãos no mundo espiritual. E o motivo pelo qual certos objetos dentro da sua casa podem estar drenando sua prosperidade sem que você perceba. Prepare-se. O que vem a seguir vai te fazer enxergar o seu lar de um jeito completamente novo. Os antigos mestres da Kabbalah, que é a sabedoria mística e oculta judaica, afirmavam que existem momentos do dia em que o véu entre o mundo físico e o espiritual se torna extremamente fino. É nesse instante que tudo o que fazemos carrega um peso maior, seja para atrair bênçãos ou para afastá-las. Varrer a casa, por exemplo, depois do pôr do sol, é visto como um ato que simbolicamente varre a luz da provisão divina. Enquanto a noite se aproxima, o mundo espiritual entra em um estado de introspecção, e o movimento físico de varrer é interpretado como expulsar o pouco de energia de prosperidade que ainda repousa no lar. Por isso, os sábios judeus diziam, o lar é um templo. E no templo há horários para limpar e horários para adorar. Uma antiga história contada pelos rabinos fala de uma mulher chamada Miriam, viúva e mãe de 3 filhos, que lutava para sustentar sua casa. Ela varria a casa toda noite, acreditando que estava apenas mantendo o ambiente limpo. Mas, segundo a tradição, cada vez que ela varria após o pôr do sol, as bênçãos que haviam sido decretadas sobre sua família eram empurradas espiritualmente para fora de suas portas. Certa noite, um rabino idoso a encontrou chorando no mercado e lhe perguntou o motivo.
Ao ouvir seu relato, ele sorriu e disse apenas: "Não varra mais à noite. A prosperidade está tentando entrar, mas você a está varrendo embora." Miriam obedeceu. E nos dias seguintes, sua situação começou a mudar de maneira misteriosa. Ela conseguiu novos clientes, recebeu ajuda inesperada e percebeu que até as crianças começaram a dormir melhor. Você pode pensar, coincidência? Mas para quem conhece a linguagem espiritual da Kabbalah, nada é acaso. Tudo é energia, tudo é vibração. E talvez o seu lar também esteja enviando um pedido silencioso ao universo, para que você pare de varrer a luz da abundância para fora, mesmo sem perceber. Nas próximas partes, você vai descobrir os horários corretos para varrer, o sentido espiritual de cada direção que você move a vassoura e o motivo pelo qual a poeira acumulada em certos cantos da casa pode estar bloqueando a chegada de oportunidades financeiras. Na Kabbalah, que é a sabedoria mística e oculta judaica, o tempo não é algo linear. Cada hora do dia possui uma energia específica, uma frequência espiritual que rege as ações humanas e define o fluxo de bênçãos ou de julgamentos. Por isso, os antigos judeus acreditavam que o lar também tinha seus horários de silêncio espiritual, em que se devia evitar certos movimentos, inclusive o ato de varrer. Esses horários, especialmente entre o pôr do sol e o nascer do sol, eram considerados momentos de recolhimento da luz divina. O dia está se fechando. A energia de sustento e provisão está sendo recolhida aos céus para ser redistribuída no novo amanhecer. E é exatamente por isso que varrer nesse período simboliza rejeitar o que Deus ainda não terminou de completar em nossa vida. Os rabinos explicavam isso com uma metáfora simples, mas profunda. Quando o dia termina, o universo fecha o livro das ações. Se você mexe demais nas páginas, borra a tinta da bênção. Varrer à noite, portanto, é como tentar limpar algo que ainda está sendo escrito. É um gesto pequeno, quase inofensivo aos olhos humanos, mas poderoso aos olhos espirituais. Uma história antiga fala de um sábio chamado Eliahu, conhecido por visitar as aldeias e observar as casas dos moradores. Ele dizia que conseguia saber se uma família prosperaria apenas observando a forma como mantinham o lar. Se via alguém varrendo ao cair da noite, dizia: "A casa é limpa, mas o espírito está cansado. Que a luz não seja expulsa junto com o pó." Com o tempo, seus ensinamentos se espalharam. E, curiosamente, nas casas que seguiam sua orientação, a abundância parecia fluir com mais naturalidade. Mas há um detalhe que poucos compreendem. Não é apenas o horário que importa, mas a intenção. Se você varre com raiva, com ansiedade ou reclamando da vida, está transmitindo essa mesma energia para cada canto da casa. E a casa, que é um espelho do espírito, devolve exatamente aquilo que recebe. Por isso, os sábios judeus ensinavam: antes de tocar na vassoura, faça uma pausa. Respire, agradeça pelo teto, pelas paredes, pela comida, pela vida. Somente depois limpe o chão. Assim, a limpeza se transforma em oração. Na próxima parte, você vai entender por que certas partes da casa acumulam energias de escassez e como até mesmo a direção em que você varre pode abrir ou fechar os caminhos da prosperidade. Segundo os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos, os cantos da casa são como espelhos da alma. São lugares silenciosos, muitas vezes esquecidos, mas espiritualmente muito ativos. Na tradição judaica, acredita-se que as energias estagnadas se acumulam exatamente onde o olhar humano raramente chega: nos cantos, debaixo dos móveis, atrás das portas. O Talmud menciona um princípio curioso. Aquilo que o homem ignora, o tempo transforma em sombra. E essa sombra não é algo místico no sentido de medo ou superstição, mas uma metáfora para o acúmulo de energia que não é direcionada. Quando deixamos os cantos da casa sujos, abandonados ou desorganizados,
Estamos permitindo que nossas próprias intenções de prosperar fiquem presas no esquecimento. Por outro lado, há um momento certo para varrer esses lugares, e o segredo está em como e para onde você movimenta a energia. Os antigos mestres orientavam que, ao varrer, nunca se deve empurrar a sujeira para fora da casa diretamente pela porta principal, porque o portal de entrada é considerado um canal de bênção. Simbolicamente, é por onde as boas notícias chegam. Varrer para fora desse portal é como expulsar o fluxo de abundância. Em vez disso, ensinavam que o ideal é recolher a sujeira até o centro do lar, orando em silêncio, assim como limpo o que é impuro do chão, que o Altíssimo purifique o que está pesado em meu coração. Essa simples prática transforma o ato de varrer em um ritual de realinhamento espiritual. O lar, na visão judaica, é uma extensão do próprio templo. E o templo, segundo a Torá, era um lugar onde nada era feito sem consciência. Cada ação tinha um propósito espiritual. Uma antiga história conta sobre uma mulher chamada Hadassah, viúva de um escriba que vivia em Jerusalém. Ela costumava dizer que o chão falava e que, ao varrer sua casa em silêncio, ouvia dentro de si as respostas que pedia a Deus. Certa vez, um vizinho curioso perguntou por que ela varria sempre do fundo da casa para o centro. Hadassah respondeu: porque o que está perdido no escuro precisa ser trazido à luz antes de ser levado embora. A sabedoria contida nessa frase se tornou um símbolo do pensamento judaico sobre prosperidade. A luz precisa tocar o que está escondido, antes que o milagre aconteça. E é exatamente isso que veremos na próxima parte, como o ato de varrer, quando feito no momento e na intenção errada, pode abrir brechas espirituais que drenam a energia de prosperidade de um lar. De acordo com os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos, todas as ações humanas são canais espirituais. Não existe neutralidade nas pequenas atitudes do dia a dia. Cada gesto, por mais simples que pareça, abre ou fecha uma porta no mundo invisível. O ato de varrer, por exemplo, é visto na sabedoria mística judaica como um movimento de expulsão e purificação, mas que precisa ser feito sob a vibração correta. Quando uma pessoa varre sua casa reclamando da vida, murmurando ou mentalizando escassez, ela está literalmente empurrando a prosperidade para fora de seu ambiente. Os antigos mestres da Torá e da sabedoria oculta judaica ensinavam que o pó representa o que resta após a ação do homem, é a parte física daquilo que já cumpriu o seu propósito. Quando você varre, está decidindo o destino dessas sobras, se serão transformadas em bênçãos ou se tornarão resíduos espirituais que atraem miséria. E é exatamente por isso que os sábios alertavam: nunca varra sua casa em meio à irritação, tristeza ou inveja. Essas emoções são portais vibracionais. O que você sente enquanto limpa é o que permanecerá energeticamente no lar depois que o chão estiver brilhando. Existe uma antiga parábola judaica sobre um homem chamado Baruch, um comerciante que vivia em uma vila simples. Baruch era conhecido por sua má sorte. Tudo o que ele plantava secava, e cada negócio que iniciava parecia desabar. Um dia, um rabino idoso o observou varrendo a frente de sua casa. Ele fazia isso sempre após o pôr do sol, murmurando que tudo o que tocava dava errado. O rabino se aproximou e disse: você não varre a casa, Baruch. Você varre os seus próprios caminhos. A partir desse dia, o homem mudou sua rotina. Passou a varrer pela manhã, cantando salmos e agradecendo. E, segundo contam, em poucas semanas, sua sorte começou a mudar. Os mestres afirmam que a prosperidade não é apenas uma questão de esforço, mas de consciência. Quem vive em estado de queixa cria um campo de negação que bloqueia o fluxo natural da bênção divina. E é por isso que varrer em certos horários ou em certas emoções pode ser um ato de perda. Não por magia, mas por sintonia. Na próxima parte, você vai entender como a Torá explica a relação entre a ordem espiritual e o sustento material.
E por que a desorganização, o descuido e a pressa podem ser sinais de que a energia da prosperidade está se afastando do lar. Na sabedoria judaica, especialmente nos ensinamentos místicos e ocultos, a ordem do lar reflete a ordem da alma. A Torá e os textos do Talmud não falam apenas sobre regras físicas, mas sobre princípios energéticos que regem a vida diária. Cada objeto no lugar certo, cada gesto feito com consciência cria um fluxo que atrai prosperidade. Cada desordem ou ação impensada cria bloqueios invisíveis que afastam a abundância. Varrer a casa de forma apressada, sem atenção ou nos horários errados não é apenas um erro doméstico, é um sinal de desarmonia espiritual. Quando a casa está em desordem, o lar envia sinais ao universo, sinais de que não estamos prontos para receber. Uma história contada pelos sábios fala de Yosef, um jovem que trabalhava em uma pequena loja de tecidos. Apesar de ser dedicado, parecia que nada dava certo. Os clientes eram poucos e o dinheiro entrava e saía rapidamente. Um rabino local observou sua rotina e percebeu que Yosef varria sua loja no final do dia, sempre apressado, muitas vezes irritado com o movimento diário. O rabino explicou: "Você está varrendo mais que poeira. Está varrendo as oportunidades que poderiam entrar." Seguindo o conselho do sábio, Yosef começou a organizar sua loja logo pela manhã, varrendo com gratidão e atenção, oferecendo mentalmente boas energias para cada cliente que entrasse. Com o tempo, sua loja floresceu e ele percebeu que o simples ato de alinhar seu espaço com a consciência certa abriu portas inesperadas. Esse é um princípio profundo da tradição judaica. A prosperidade começa no lar, e o lar começa com pequenas ações conscientes. Não é sobre superstição, mas sobre respeitar o tempo, a energia e o fluxo do universo. Na próxima parte, você vai descobrir os 5 erros mais comuns que a maioria das pessoas comete ao varrer e que bloqueiam a riqueza e como evitá-los para manter o fluxo da abundância em casa. Segundo os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos, há 5 hábitos relacionados à limpeza do lar que, sem que percebamos, podem afastar a prosperidade, varrer ao entardecer ou à noite. Como já falamos, esse é o horário em que as energias de transição estão mais sensíveis. Varre-se a casa, mas sem perceber, varre-se também a bênção. Varrer com raiva, pressa ou reclamação, a intenção enquanto limpamos é tão importante quanto o gesto físico. Emoções negativas se impregnaram no lar e bloqueiam o fluxo natural da abundância. Empurrar a sujeira diretamente para fora da porta principal. Os mestres explicam que a porta de entrada é o canal de oportunidades e bênçãos. Expulsar a sujeira por ali é como enviar embora aquilo que poderia chegar até você. Ignorar os cantos esquecidos e áreas escondidas. Poeira acumulada nos cantos representa energia estagnada. Negligenciar esses pontos é manter bloqueios invisíveis que impedem a prosperidade de circular. Varrer sem gratidão ou atenção. A limpeza feita como um ato mecânico é apenas física. Quando feita com consciência, oração e gratidão, torna-se um ritual que ativa a abundância no lar. Uma história que os mestres sempre contavam é sobre Levi, um jovem comerciante em uma vila próxima a Jerusalém. Levi vivia frustrado porque seu negócio nunca prosperava, mesmo trabalhando duro. Um rabino visitou sua loja e observou que ele varria rapidamente, resmungando, sem cuidar dos cantos da loja e sempre jogando a poeira para fora da porta. O rabino disse: "Você está limpando, mas não está preparando espaço para a riqueza entrar." Levi então mudou seus hábitos, passou a varrer pela manhã, com calma, recolhendo a poeira até o centro da loja, mentalizando prosperidade e gratidão. Pouco tempo depois, novas oportunidades começaram a surgir. Clientes voltaram e o negócio começou a prosperar. O que podemos aprender aqui é que a riqueza e a prosperidade estão ligadas à nossa consciência e intenção. Não é só o esforço físico, mas o cuidado com cada gesto,
cada detalhe e cada momento que faz a diferença. Na próxima parte, você vai entender como a posição dos móveis e a direção da varredura podem influenciar a entrada de riqueza, algo que os mestres consideravam essencial para harmonizar o lar. Na sabedoria dos antigos mestres judeus, o lar não é apenas um espaço físico, mas um mapa energético que reflete a vida de quem nele habita. Cada móvel, cada porta e cada canto carregam uma frequência. Por isso, a maneira como você organiza sua casa influencia diretamente o fluxo da prosperidade e da abundância. Ao varrer, os sábios ensinavam que sempre devemos direcionar a sujeira para o centro do lar e nunca para a porta de entrada. O centro simboliza estabilidade, equilíbrio e conexão com a energia divina. Já empurrar a sujeira para fora da entrada principal significa literalmente expulsar oportunidades, bênçãos e fortuna que poderiam adentrar o lar. Além disso, há um cuidado especial com os cantos escuros e pouco iluminados. Segundo a tradição judaica, esses lugares acumulam energia estagnada, memórias emocionais antigas e até bloqueios financeiros. Ao varrer, devemos imaginar que estamos liberando energia bloqueada, trazendo luz e espaço para que a abundância circule. Um exemplo é a história de Rivka, uma comerciante de ervas de Jerusalém, conhecida por sua casa sempre limpa, mas com negócios estagnados. Um sábio explicou que sua varredura sempre direcionava a sujeira para a porta da frente. Após mudar o hábito e varrer para o centro do lar, mentalizando prosperidade e gratidão, ela começou a perceber pequenas mudanças, novos clientes, pequenas oportunidades financeiras e uma sensação de leveza no ambiente. Com o tempo, sua loja prosperou como nunca antes. Outro ponto importante é a intenção ao mover os móveis. Quando reorganizamos a casa, não devemos fazer apenas por estética, mas com consciência. Cada posição escolhida deve criar fluxo, abrindo caminhos invisíveis para a riqueza. Os mestres ensinavam: não existe desordem sem propósito, nem ordem sem energia. Harmonize o espaço e você harmoniza sua vida. Na próxima parte, você vai descobrir os sinais de que a energia da prosperidade está sendo bloqueada no seu lar e como pequenas mudanças podem trazer resultados quase imediatos. Mesmo sem perceber, muitas casas carregam sinais sutis de que a energia da prosperidade está sendo bloqueada. Os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos afirmam que a riqueza não é apenas material, mas energética, e certos sinais indicam que ela não está fluindo livremente. Poeira acumulada em cantos esquecidos representa energia estagnada. Pequenas oportunidades perdidas e intenções que não foram concretizadas. Desordem perto da porta de entrada simboliza barreiras para a entrada de bênçãos. A porta principal é o canal pelo qual oportunidades e abundância chegam. Objetos quebrados ou sem uso, sinais de abandono e falta de gratidão que refletem diretamente na capacidade de receber áreas escuras e mal iluminadas. O excesso de sombra atrai estagnação. A luz simboliza clareza, visão e abertura para novas possibilidades. Movimentos mecânicos ao limpar. Limpeza feita sem consciência. Com raiva ou pressa, cria vibrações de escassez, empurrando a prosperidade para fora do lar. Uma história tradicional, contada pelos sábios, fala de Daniel e sua família, que viviam em uma casa modesta, mas sempre enfrentavam dificuldades financeiras. Eles limpavam diariamente, mas faziam isso de forma mecânica, empurrando a poeira para fora e reclamando do trabalho. Um dia, um rabino passou por sua casa e os orientou a varrer com gratidão, direcionando a sujeira para o centro do lar e acendendo uma pequena vela de luz durante a limpeza. O que parecia simples transformou-se em um ritual que harmonizou a energia do lar. Nos meses seguintes, pequenas oportunidades começaram a surgir, clientes passaram a visitá-los e a abundância começou a fluir.
O ensinamento aqui é claro: a prosperidade é atraída pela consciência e intenção por trás de cada gesto. Não basta apenas limpar. É necessário alinhar o físico com o espiritual. Na próxima parte, que é a última, você vai descobrir como integrar todos esses ensinamentos no seu dia a dia e transformar sua casa em um verdadeiro ímã de prosperidade. E também terá a oportunidade de conhecer uma técnica final para potencializar a entrada de abundância, baseada nos segredos milenares dos sábios judeus. Chegamos à parte final. E agora é o momento de unir todos os ensinamentos que você aprendeu sobre como o ato de varrer, o cuidado com os horários, a intenção e a organização da casa influenciam diretamente a prosperidade. Os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos sempre ensinaram que a riqueza começa no lar, no cuidado com o espaço onde vivemos, nas pequenas atitudes que refletem nossa consciência. Quando você varre com atenção, gratidão e intenção, não está apenas limpando o chão, mas também abrindo canais invisíveis que permitem que bênçãos, oportunidades e abundância entrem na sua vida. Agora, há um segredo que muitos não conhecem. Existem técnicas que os mestres transmitiam de geração em geração, que revelam como alinhar a energia da casa com a prosperidade, quase como se cada gesto físico se transformasse em uma oração silenciosa. E é justamente sobre isso que eu deixei um vídeo fixado no primeiro comentário deste vídeo, onde você vai descobrir segredos que ficaram guardados por milênios, explicando por que o povo judeu é tão próspero e como qualquer pessoa pode aplicar essa sabedoria para atrair riqueza, mesmo sem ser judia. Antes de terminar, aqui vai uma prática simples que você pode começar a fazer hoje mesmo. Escolha um horário tranquilo, preferencialmente pela manhã, para varrer sua casa. Faça isso com atenção plena, respirando fundo e agradecendo pelo que você tem. Direcione a sujeira para o centro da casa ou para locais onde a energia possa ser transmutada, e nunca para fora pela porta principal. Observe cada canto da sua casa e sinta se há áreas que precisam de mais cuidado ou iluminação. Ao finalizar, respire novamente, mentalizando abundância e oportunidades chegando. Essa prática, quando feita com consistência e intenção, ativa um fluxo de prosperidade que vai muito além do físico. Lembre-se, pequenas ações, alinhadas com a consciência correta, podem transformar completamente a energia do seu lar e da sua vida financeira. Agora é o momento de dar o próximo passo. Clique no vídeo que está fixado no primeiro comentário e descubra como aplicar os segredos milenares dos sábios judeus para se tornar próspero, mesmo que você nunca tenha estudado a fundo a tradição judaica. Sua prosperidade começa com consciência, cuidado e intenção. Não perca essa oportunidade de transformar seu lar e sua vida.